Aqui no Brasil, o tratamento dado aos brasileiros deportados dos Estados Unidos é tema de uma reunião. Detalhes com André Viana. O presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para avaliar os próximos passos do Brasil em relação à crise migratória com os Estados Unidos. O principal assunto discutido foi o caso dos deportados que chegaram em Manaus acorrentados e algemados, que será investigado pela Polícia Federal. O Palácio do Itamaraty promete cobrar respostas do governo dos Estados Unidos, principalmente diante do descumprimento do acordo que foi fechado em 2018 para que os deportados fossem tratados com respeito no momento do retorno ao Brasil. Porém, o governo brasileiro quer evitar qualquer tipo de confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O jornalismo da Band apurou que no ano passado, ainda na gestão de Joe Biden, 2.557 brasileiros foram deportados e chegaram em voos aqui no Brasil, também usando algemas. Esse é um assunto delicado, porque ele tem uma repercussão, né? A gente precisa tomar muito cuidado nas relações entre os países, a gente tem que tomar muito cuidado ao tomar uma posição, ao se manifestar, porque o mundo está nervoso. Os Estados Unidos estão nervosos, o Brasil está nervoso. Parecia muito fácil a vida para o Brasil quando ele só tinha que justificar Venezuela, Cuba. Era assim, tipo ensino primário, sabe? Ensino fundamental da diplomacia. Era muito fácil. Quando as coisas começaram a ficar mais complexas e o governo começou a precisar falar de coisa séria, o governo brasileiro fez lambança atrás de lambança. Fez lambança nas declarações envolvendo a guerra do Oriente Médio, fez lambança nas declarações envolvendo a guerra na Europa, sobre Ucrânia, sobre Rússia, perdeu tamanho, perdeu dimensão, foi deixado meio de lado, o Brasil está largado. Se a gente antes tinha um governo que era um pária por uma razão, agora a gente tem um governo que está sendo, não digo ridicularizado, mas deixado de lado, o que é lamentável. O Brasil é uma potência regional, o Brasil tem um tamanho no mundo. A gente entrevistou o Rubens Barbosa no Canal Livre nesse final de semana e a gente falou muito sobre isso. Aliás, não há registro histórico de uma distância tão grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Não há registro histórico. Os Estados Unidos, dos primeiros países a reconhecer a independência brasileira. Sempre falou que eram os Estados Unidos e dia desses fomos corrigidos dizendo que foi Angola. Então, dos primeiros a reconhecer. E sempre, de alguma forma, o Brasil abriu, de alguma maneira, uma porta para dialogar com os Estados Unidos. Quando o presidente Lula foi eleito em 2002, primeira vez, muito mal-estar, o presidente americano era o George W. Bush, e não havia contato com os republicanos. José Dirceu, que era um Rui Costa mais robusto, mais musculoso, mais preparado, um Rui Costa mais escolado, um Rui Costa com mais poder dentro do PT, um Rui Costa com mais prestígio, um Rui Costa mais estrategista. Era um Rui Costa pela função, não pela semelhança. Mas era um Rui Costa. Ele procurou um empresário brasileiro que era o Mário Garneiro. E fez assim uma ponte com os republicanos nos Estados Unidos. Porque era fundamental fazer isso. Ele fez. Ele fez. Agora, o presidente da República do Brasil e o presidente americano não se falam. Não se falam. Veja, a relação entre países não é uma relação entre amigos ou inimigos. Eu não falo com o Joãozinho. Eu não gosto do Pedrinho. A Mariazinha, não gosto dela também, não. Não é assim que funciona. Você gosta do Zelensky, você gosta do Putin, você gosta do Maduro. Você não é gostar tem chulé, tem bafo. Qual é o papel daquele país no mundo e qual a importância que esse país tem para você. E o que, para você, não, para o seu país, o país que você lidera e representa, para além da sua ideologia, para além da sua vontade, para além da sua visão de mundo, em geral, visãozinha de mundo que os nossos presidentes têm.
tirando Fernando Henrique e Michel Temer, é de se perguntar que presidente tem realmente uma visão de mundo. Para onde nós estamos indo? Uma coisa não é de onde viemos e aonde gostaríamos de permanecer, vivendo no passado, em que havia patrões e empregados, gente que está com a cabeça na Revolução Industrial, gente que está com a cabeça no vapor, gente que está com a cabeça na carteira de trabalho, gente que acha que o mundo é pagamento de salário, gente que não entende que está havendo uma revolução no planeta e que a geopolítica é um game muito complexo. E que a entrada de um cara como Donald Trump, por desejo dos americanos, muda o jogo. Os Estados Unidos têm uma carga tributária, eu falando de carga tributária na nossa abertura, de 27%. A nossa é de quase 35%. Eles já são de 27%. Donald Trump está prometendo reduzir a carga tributária. Isso vai dar certo, se não vai dar certo, não sei. Mas está falando que vai reduzir a carga tributária. Dos países emergentes é da casa dos 20%. Então, ele vai transformar os Estados Unidos num país mais competitivo para quem investe. E a gente aqui achando que é alinhamento, sul-sul, sabe? O BRICS, vamos criar uma moeda, vamos... Sabe? O que é isso? Podemos falar o que a gente quiser. Os Estados Unidos têm um PIB de 30 trilhões de dólares. É um PIB que é mais de 10 vezes, mas muito mais de 10 vezes o nosso. Os Estados Unidos ocupam 26, 27% do PIB mundial. E nós ocupamos 2%. Sabe? Não dá pra gente olhar para os Estados Unidos e achar que é assim. Nós temos um presidente, eles têm um presidente. Isso aí é tudo igual. Não é tudo igual. O Rubens Barbosa chama atenção para isso. Os maiores estudiosos desse país chamam atenção para isso. Nós não podemos nos alinhar nem aos Estados Unidos, nem à China. Nós nunca tivemos lado. A gente faz parcerias estratégicas. Esse negócio de ser bicudinho, querer disputar para ver quem fala mais grosso, desculpa, é muito ridículo. O Brasil não pode ser ridículo. O Brasil não pode chegar e ver pessoas do governo ligadas ao governo tendo opiniões pessoais, xingando autoridades, xingando empresários, fazendo ceninha, dancinha. Não faz o menor sentido. A gente tem que ser maduro, não Nicolás Maduro. Tem que ser maduro, tem que ser sofisticado. Então, para reagir aos movimentos americanos, que muitos deles são de provocação, a gente precisa tomar cuidado, pensar 2 vezes e não simplesmente ir para a reação. O Itamaraty, e o Rubens Barbosa chamou muito a atenção disso, porque quando ele foi embaixador do Brasil, governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, havia uma formulação das principais políticas de impacto internacional no Itamaraty. O Itamaraty vem sendo esvaziado, ele lembra muito bem. Vem sendo esvaziado por outros ministérios, vem sendo consumido pela ideologia que massacrou o Itamaraty com o governo Dilma, massacrou o Itamaraty com o governo Bolsonaro, com aquela anta daquele chanceler que ele colocou lá, e continua a massacrar. O Brasil é o único país do mundo que tem 2 chanceleres, o de verdade e o que ocupa o cargo. E na hora que deu uma confusão na Venezuela, o Lula mandou o embaixador de verdade, que é o Celso Amorim, o que ocupa o cargo não, para conversar lá e se subordinar, uma cena ridícula de ir lá para falar com Maduro, etc. Não tem o menor sentido. Então, o Brasil não perde, mas tem que começar a perder a oportunidade de fazer papelão internacional. Vamos tomar muito cuidado, porque Trump não chegou para brincar. Então não vamos ser nós a brincar.